Olá, irmãos, tudo bem? Esse vídeo é uma continuação do estudo da semana passada sobre as duas casas de Israel. A gente vai falar hoje um pouco sobre Romanos 9, que é um texto chave para entender também sobre esse assunto. Mas o que acontece é que muitas vezes esse texto é usado de forma errada, principalmente pelos calvinistas. E são entendidas coisas aqui absurdas, assim, que não é o que Deus está falando, não é o que Paulo estava falando. É um texto complicado se você separa ele do contexto. O que a gente vai fazer hoje é tentar entender um pouco melhor sobre esse contexto e, baseado no vídeo da semana passada sobre as duas casas de Israel, a gente vai ter condições de entender um pouco melhor sobre o contexto e sobre o que Paulo verdadeiramente está falando aqui nesse vídeo. Em Romanos 8, Paulo está falando sobre as obras da carne, sobre como está na carne em relação a como está no espírito. Então ele vai discorrendo sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre como é estar em Jesus Cristo e, né, Jesus Cristo morrendo por nós, o nosso corpo, quando nós aceitamos Jesus, ele vai se transformando através do Espírito. E então, pegando esse contexto, eu gostaria de ler um pouco, voltar um pouquinho, apesar do estudo hoje ser sobre Romanos 9, eu gostaria de começar em Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 28, para a gente realmente pegar o contexto do que Paulo está querendo dizer em Romanos 9, ok? Então, Romanos 8, a partir do versículo 28, fala assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só esse verso 29, como é importante. Está falando, isso daqui derruba toda aquela doutrina da predestinação, da escolha, da graça irresistível, o calvinismo, que é uma doutrina complicada. Deus não escolhe A ou B, não, esse eu escolho, esse eu não escolho. Não é assim. Está falando aqui que Deus, porque os que dantes conheceu, ou seja, na sua presciência, o que antes Deus conheceu, a esses ele predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Não tem nenhum problema dogmático aqui, não tem nenhuma complicação. Deus, na sua presciência, sabe quem ao longo da vida, durante todas as gerações, vai escolher ser de Deus, ser de Jesus, entender as palavras, as profecias, vai buscar, vai ser salvo. Entendeu, meu irmão? Os que Deus antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Paulo está dizendo que se Deus, conforme a sua presciência, predestinou aqueles que vão escolher ser de Deus, que optaram, que inclinaram seu coração para ser de Deus, a esses Deus também chama, também justifica, também glorifica. O que a gente vai dizer sobre isso? É Deus que faz isso. E se Ele
favorece essas pessoas, né? Se Deus é por nós, Paulo aqui se inclui nessas pessoas que escolheram a Deus e que foram salvas. Quem será contra nós? Aquele que, no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele está falando aqui, se você não é escolhido de Deus, porque você não escolheu Deus, você não quis saber, você foi chamado, a você foi falado, foi pregado, e você não entendeu, você não quis. A esses que agiram dessa maneira e pela presciência de Deus, essas pessoas não estão predestinadas. Essa palavra predestinação, né? Os que são predestinados são os que escolheram. Quem Deus fala, quem escolher, né? Lá em Êxodo, ele fala: eu coloco em vocês o caminho da vida e da morte. Escolham a vida, né? Escolham o caminho do bem. Então, a esses ele predestinou para a salvação. Aos que não escolheram esse caminho, ele predestinou para a ira. É simples isso daqui, não tem nenhuma parte complicada. Mas vamos seguir. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui ele termina Romanos 8, ok? Vamos seguir direto para Romanos 9. E aí ele começa, baseado nesse contexto. Ele está falando, isso daqui é uma carta. Ele não parou ali e aqui é outro assunto. Ele está continuando o assunto que ele está falando. Fala, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Por que Paulo está falando isso daqui? Por que ele está dizendo que ele tem grande tristeza e contínua dor no coração e que ele desejaria ser separado de Cristo por amor aos parentes dele segundo a carne? Que são os judeus, ok? O povo lá de Israel são os judeus. Porque eles não aceitaram Jesus. Essas pessoas não aceitaram Jesus na ocasião. Paulo está falando para esses. Ele está escrevendo a carta para os romanos, mas está falando para os romanos, ou seja, para a igreja, que ele preferia ser separado de Cristo por amor dos irmãos dele segundo a carne. Porque esses irmãos dele, segundo a carne, não aceitaram Jesus. Não estavam sendo salvos. Vamos seguir. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ele está falando, o povo de Deus, dos quais foram todas dadas as alianças, foram dadas todas as, né, a glória, o culto, as promessas.
dos quais são os pais, os patriarcas, né? E próprio Cristo, segundo a carne, descendência, né, de Judá. Para esses aí, ele tem grande tristeza no coração, porque eles não aceitaram Jesus dentro do contexto que ele tá lendo. E ele está pregando para os gentios. Paulo está fazendo seu ministério para os gentios. Ou seja, aqueles que são os irmãos dele, os parentes dele segundo a carne, não aceitavam essa pregação. Que Deus tinha vindo para eles, eles eram o povo escolhido de Deus, mas os gentios que estavam sendo salvos. E Paulo estava falando que os gentios estavam sendo salvos e eles não, que são os filhos, né, segundo a carne, esses filhos de Deus segundo a carne, segundo o povo escolhido de Deus. Só que não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus salva. E Paulo já entendia isso, já pregava isso, já estava pregando isso. Mas vamos seguir. Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Tá? Agora a gente vai lembrar do estudo das duas casas de Israel. Lembra que a gente falou das promessas a Abraão, Isaac, Jacó? A promessa de que neles seriam benditas todas as famílias da terra, que sairiam deles uma nação, Israel, e uma multidão de nações, ou seja, os gentios. Paulo entendeu tudo isso aqui em Romanos. E agora é possível que você entenda também, meu irmão, porque agora a partir daqui vão começar aqueles versos que os calvinistas usam para falar que é o Deus. Não, nem sei, esse Deus que os calvinistas falam é um Deus esquisito, é um Deus estranho, ele é um Deus que escolhe. Não, esse aqui é mais. Ele faz acepção de pessoas, né? Esse aqui, não, beleza, eu vou escolher, aquele lá não. E quem é você para contestar isso? Não é nada disso que Paulo está falando aqui. Tá? Então, o que Paulo está falando aqui? Que não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa que Deus fez, da promessa daqueles que seriam deles, o Israel de Deus. Não é o segundo a carne, mas os filhos da promessa. Ok? Vamos seguir. Fala assim, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu-lhe de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, daí aqui tem um parênteses que é uma explicação meio assim, mas vamos ler. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, tá? Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Então, o que Paulo está falando aqui? Que quando a Rebeca estava grávida, ela, né, o Isaac e Esaú, não tendo feito nem bem nem mal, né, o Senhor disse: o maior servirá o menor. Aí fala: não, então. Aí vem os calvinistas. Não, porque, né, tá falando aqui, ó, não tendo eles nem feito nem bem ou mal, né? Então Deus escolheu e falou: não, vou escolher Jacó e odiar Esaú e pronto. Só que não é esse aqui o contexto, tá? A gente tem que ter em mente também os profetas. Em Malaquias, que está essa passagem aqui em Romanos, no 9, no capítulo 13, está falando como está escrito. Onde está escrito isso? Lá em Malaquias, no capítulo 1. Amei Jacó e aborreci a Esaú. Tá? Você tem que entender o contexto disso, da onde que Deus está falando isso, e por que Paulo está falando isso aqui. Paulo está falando isso porque ele estava explicando para os judeus que os gentios estavam sendo salvos.
E os judeus que queriam seguir a lei a circuncisão e toda a lei, não, porque Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é a lei. A lei eram sombras de Cristo. Não sei se você consegue entender isso. É isso que Paulo está explicando aqui, que sem ter feito bem ou mal, Deus escolheu para que o propósito da eleição. Que eleição é essa? Segundo a presciência. Deus sabia, segundo a presciência dele, que Jacó seria do jeito que é e que Esaú seria do jeito que foi. Tanto que em Malaquias aqui, Deus, ele odeia mesmo Esaú. Tá? Mas ele não odeia Esaú porque sim, porque ele achou Esaú ou Jacó mais bonito. Não é por causa disso. Ele odeia porque ele sabia que Esaú, o que ele faria, o que ele seria, na presciência de Deus. Você entende isso, meu irmão? Continuando a leitura. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Ok, não há mesmo. Pois dizia Moisés, compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha, isso aqui envolve um monte de outras coisas. No Êxodo, aonde que Deus falou isso daqui para Moisés? Você está recordando? Lá em Êxodo, capítulo 31, 32, por aí, é que acontece isso daqui. O povo de Israel estava pecando, fez um bezerro de ouro, eles não obedeceram às palavras de Deus, eles estavam totalmente alheios à palavra de Deus. E aí, Deus iria destruir eles. Deus falou para Moisés que ia destruir esse povo, e Moisés intercedeu. Pediu para Deus, falou que não, que, por favor. E Moisés até falou que para riscar ele do livro da vida, se caso Deus não tivesse misericórdia dos irmãos dele. É mais ou menos o que Paulo falou no começo aqui, que ele preferia ser, né? Não, como que ele fala aqui? Continuador, eu poderia desejar a separação de Cristo por amor dos meus irmãos. É mais ou menos dentro desse contexto do que aconteceu lá também, que Paulo está falando aqui. Essas pessoas não aceitaram Cristo. Paulo está falando que Deus ele escolhe quem é dele segundo a sua presciência. Lá em Romanos 8 está falando, e fala em outros vários lugares. Romanos 11 fala de novo. Pedro fala na sua carta, tem vários lugares na Bíblia. Não é uma escolha arbitrária, escolho esse e esse não. Tá? E depois fala que vai se compadecer. Deus fala de quem ele quiser ter misericórdia. Jesus, no Sermão do Monte, fala, benditos os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se você for de Deus e ser misericordioso e seguir os mandamentos de Deus e seguir a palavra de Deus, você vai alcançar misericórdia. E Deus vai querer ter misericórdia de você. E Ele não vai querer ter misericórdia de quem não segue a palavra dele. Tá? Então Paulo, tentando que os próprios irmãos dele, segundo a carne, entendessem isso, ele está falando essas palavras aqui. Ele não estava criando nenhum dogma aqui. Ele estava falando para os irmãos dele, falando para os romanos, mas falando sobre os irmãos dele que não aceitavam Jesus. Deu para entender, irmão? Depois ele fala assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Exatamente. Ele se compadece de quem quer. De quem ele quer se compadecer? De quem é dele. De quem ele endurece? De quem não é dele. Simples. Não tem nenhum segredo nisso daqui. Outro dia eu vi um pastor famoso, ainda não vou falar o nome dele, porque não vem ao caso, falando que Romanos 9, 10 e 11 devia ser tirado da Bíblia porque Paulo estava num surto, sabe?
É uma coisa triste de se ver, porque é uma pessoa famosa. Eu vou falar, é o Caio Fábio. Eu vou falar, ele estava falando aqui que Romanos 9, 10 e 11 podia ser tirado, descartado da Bíblia, porque Paulo estava num momento esquisito. Olha que absurdo. Não é nada disso. Uma pessoa com tanta bagagem, né, supostamente com tanto conhecimento, fala uma coisa dessas. Não dá para entender. Mas vamos lá. Daí, no versículo 19, fala: Então me dirás, por que se queixa ele ainda, Deus, né? Porquanto quem resiste à sua vontade? Ah, lógico, quem está se queixando aqui? Quem não é salvo. Tá? Quem está, no caso aqui dos irmãos de Paulo, seguindo as obras da lei, continuando a fazer a circuncisão, todas as ordenanças da lei para a salvação, que na verdade não eram mais efetivas para isso. A partir do momento que Jesus veio na Terra, ele cumpriu a lei, ele é a lei. A lei eram sombras de Jesus. Então, a partir desse momento, Jesus, a fé em Jesus Cristo é que salva. E eles estavam querendo se salvar pela lei. Paulo está dizendo aqui que eles não iam conseguir. Aí ele está falando, mas você, homem, quem és tu para que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizesse assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou os vasos de misericórdia. Quem são esses vasos de misericórdia? Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha, lembra das duas casas de Israel? Aqui, a gente falou no vídeo passado sobre o profeta Oséias. Eu li dois capítulos, né, do profeta Oséias. Aqui Paulo cita Oséias. Paulo não está falando isso aqui da boca para fora e nem fora de contexto, irmão. Ele entendia tudo, ele estava anos-luz à frente. E hoje as pessoas perderam esse entendimento. Essa doutrina calvinista é absurda, absurda. Só não entende quem não quer. Bom, mas eu não vou ficar falando isso. Vamos lá, fala assim: como dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Lembra? Qual que era esse povo que não era mais povo? Lembra? Ami, Amá, Jezreel, que Deus, bendito é o dia que Deus semeia. É isso aqui que Paulo está falando. Leia lá Oséias. Leia, não é difícil ler isso daqui, principalmente no capítulo 1, capítulo 2. Vai lá e confere isso, vê se Paulo não estava com isso aqui na cabeça. Fala, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente de Israel? São as pessoas que creram. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, se Deus não deixasse o remanescente de Israel, segundo a eleição, segundo a graça de Deus, que Deus sabia na sua presciência que iriam escolher a ele, que iriam aceitar a Cristo, seu Filho, Deus teria destruído todos eles. Seria como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Não tem nenhum problema nisso daqui. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça?
Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça, ou seja, as obras da lei, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. É isso que eu acabei de falar. Eles querendo ser justificados e salvos pelas obras da lei, pelos mandamentos, né, pelas ordenanças da lei, tropeçaram. E enquanto isso, os gentios estavam sendo salvos pela fé em Cristo Jesus. Para a cabeça de um judeu daquela época, isso não entrava na cabeça deles. Por isso que Paulo estava falando que ele escolheu, Deus escolheu, Jacó aborreceu Esaú na presciência. Por isso os vasos de ouro. Não é para falar, Deus não estava falando aqui, não, eu vou escolher esse, vou escolher você e você não. Vou escolher esse daqui e esse daqui não. Não é nada disso. Não é nada disso. E ainda fala assim, não, e você fica quieto. Porque se Deus não escolheu você, azar o seu. Quem é você para falar de Deus? E ainda Deus vai julgar essas pessoas no final com justiça. Que justiça é essa? Para, meu irmão, pensa, como pode uma coisa dessa? A pessoa que tem capacidade de falar uma coisa dessa é uma pessoa muito limitada. E esse Deus é um Deus muito esquisito. Ele não escolhe a pessoa e ainda culpa a pessoa por causa disso. Não é isso que Paulo está falando aqui. Não é isso que Paulo está falando aqui. Entenda de uma vez por todas. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, Jesus Cristo. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Creia em Jesus, meu irmão. Você não será confundido. Essas palavras dessas pessoas que falam que isso daqui é desse jeito, busque Jesus, leia a palavra, ore, peça para Deus entendimento, vá nos profetas, vá na lei, entenda o que Paulo estava falando aqui e você vai ver que não tem nada a ver com esse negócio de predestinação da maneira que é falada, da graça irresistível e enfim, Deus escolhe e faz o que Ele quer e ninguém tem nada a ver com isso. E ele ainda culpa você porque ele não te escolheu. Não, isso não é assim. Esse não é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus que tem misericórdia daqueles até 1000 gerações de quem ama o seu nome. Ok? Deus amou Jacó e aborreceu Esaú porque ele conhecia, ele sabia que Jacó e Esaú fariam na sua presciência, que Esaú faria. Tanto que ele falou que é irado com Esaú eternamente. Lê lá em Malaquias. Aí você vai começar a entender. E o contexto também. Paulo falando em Romanos 8, continua em Romanos 9, e ele continua aqui, Romanos 10, 11, que vai ser o material do nosso estudo da semana que vem. Ok? Um grande abraço a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Ore, peça para Deus te dar entendimento, leia a palavra, busque o conhecimento de Deus e a sua vida e o seu entendimento vão ser maravilhosos. Eu garanto isso para você. Ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.